Bom dia a todas e todos. Saudar o senador Confúcio, agradecer muito por presidir essa audiência, agradecer muito por poder contar com Vossa Excelência nas lutas e nessas pautas que são de importância fundamental à sociedade brasileira. Saudar também o senador Jacques, que acredito que está virtualmente com a gente, o senador Randolph, que atendeu prontamente um pedido para que a gente pudesse celebrar essa audiência. Saudar especial aos atingidos e atingidas de todo o Brasil, que já são 31 anos de lutas em defesa da população atingida, mas, sobretudo, construindo um modelo energético, uma proposta de desenvolvimento mais justa, mais igualitária, que possamos discutir e construir possibilidades de que itens ou bens tão essenciais ao povo brasileiro, como energia elétrica, possa ser produzido, obviamente, sem gerar grandes prejuízos, e que essa população possa pagar a conta desse processo. Que a gente possa receber também os benefícios desse desenvolvimento que se produz, que se gera, se constitui com a produção da energia, com a mineração, enfim, com estas atividades que demandam construção de barragens e que causam impactos à população. Saudar todos os senadores presentes, saudar quem está nos assistindo e, senhores e senhoras, esse debate é extremamente importante. Nós vemos construindo ao longo do tempo a proposta de uma política nacional de direito para as populações atingidas, para que nós possamos ter um marco regulatório para estas populações e que se estabeleça um programa, os planos de recuperação e desenvolvimento dessas comunidades e dessa população, mas, sobretudo, que se tenha parâmetros para o atendimento desta população. Há uma questão que é muito grave na situação dos atingidos, é que, com a ausência do marco regulatório, com a ausência de leis, não há referência. Então, nós somos vítimas da compreensão dos empreendedores ou da interpretação que os empreendedores fazem nos seus empreendimentos. Isso é muito ruim, senadores. Isso é muito ruim, senador Confúcio, porque do nosso ponto de vista, não gera segurança para ninguém. Então, é um processo muito inseguro. Então, estabelecer uma política nacional e que essa política deixe às claras os direitos das populações atingidas, quais são os deveres que essa população tem, os direitos do Estado brasileiro, os deveres do Estado, os direitos dos empreendedores, os deveres dos empreendedores, é extremamente importante, porque outros países do mundo conseguem trabalhar isso com clareza e a gente vê que ainda é um problema no Brasil a gente não ter isso. A Política Nacional de Direito das Populações Atingidas, ela foi construída a muitas mãos. A proposta que está nesta casa, ela é uma proposta que foi dialogada em comunidades, foi dialogada com várias organizações, com especialistas sobre o assunto, para que nós pudéssemos chegar a uma proposta mais execuível possível. E, portanto, ela tem uma história de construção, uma história democrática de construção, e que a gente precisa avançar nessa política. A nossa política ela tem, em sua essência, a nossa proposta, pelo menos 3 questões são essenciais, senadores, que nós não podemos abrir mão. Uma primeira é uma questão conceitual, é o conceito de atingido. Ele precisa abranger toda a população que sofre com os impactos dos grandes empreendimentos. Ele precisa dar conta de entender as diversas mudanças que nós tivemos ao longo do tempo, né,
que a principal referência que se tem são leis, ou uma lei de 1949, que trata o atingido como aquele que é detentor da propriedade. E isso mudou historicamente. O atingido hoje é quem vive de uma atividade numa área que vai ser atingida. Hoje você tem os aspectos culturais, você tem laços de famílias, famílias que se constituíram há 50 anos, 30, 40 no local e são remanejados sem critérios. Tem vários outros elementos que compõem esse conceito. Então, a gente precisa ter um conceito que seja abrangente para enquadrar todas as dimensões da vida dos atingidos. Nós temos a questão da participação popular. Não é possível mais fazer barragens no Brasil, depois dos casos de Mariana, de Brumadinho. O histórico de rompimento de barragens não é novo. Infelizmente, esses casos, pela sua dimensão, evidenciou mais esse problema, mas não é possível nós fazer isso sem dialogar com o povo que é atingido. Porque as soluções que são propostas sem dialogar com a população, elas podem ser as melhores e de mais boas intenções, mas elas não representam, muitas vezes, o desejo e a realidade de quem construiu. Então, a participação popular é fundamental. A construção do instrumento nacional que contemple a participação dos atingidos, de empresas, de governo. Nós não estamos dizendo que tem que ser só os atingidos a definir as questões. Nós estamos dizendo que nós queremos participar e nós não temos esse espaço de participação. A terceira questão, extremamente importante, senadores, senador Confúcio, é o tema do passivo histórico. O Brasil tem um passivo muito grande com as populações atingidas. Se a gente pegar todas as hidrelétricas construídas, todos os processos de mineração, todos eles têm iminente violação. Todos eles não repararam de nenhuma forma, ou muito pouco, as violações e os problemas que causaram a população atingida. A gente pega Sobradinho, mas vários municípios que foram atingidos. Recentemente, a gente fez um estudo, inclusive tem um relatório junto com o IPEA, que aponta que tinha parte dessa população que nem sequer energia elétrica tinha. Veja a contradição, eles foram tirados de um local para dar lugar a uma usina hidrelétrica e não tem energia elétrica. O caso de Tucuruí é emblemático também nessa circunstância. Então, há um passivo histórico, e esse passivo precisa ser corrigido. Nós não podemos definir uma lei que ela trate só do problema de agora em diante. Portanto, o estabelecimento da política nacional de direito das populações atingidas é muito importante. Por isso, nós fazemos um apelo a essa casa, um apelo à sensibilidade. Nós estamos num momento extremamente crítico, senadores. Vocês estão acompanhando a situação dos alagamentos. Nós estamos num processo profundo de mudanças climáticas do nosso ponto de vista, aliado isso à questão do rompimento de barragem, à questão de abertura de comporta de barragens, e isso está levando ao alagamento de várias famílias, que são áreas que o movimento trabalha e o movimento acompanha. Aqui, há pouco, estava a discussão sobre o tema da hidrovia Araguaia-Tocantins, que é um tema importante, mas naquela região, com a abertura das comportas de Estreito, posteriormente de Tucuruí, nós temos mais de 100 mil pessoas que estão alagadas. São agricultores que perderam suas roças. São bairros inteiros de cidade como Marabá, que as famílias estão em alojamentos. Nós temos a realidade da Bahia, que é um número imenso de pessoas. Nós temos os casos do Rio de Janeiro. Então, é extremamente importante a gente dar uma atenção especial a esse tema dos atingidos, porque esse tema ainda é invisibilizado. E a política, o marco regulatório, é fundamental e é essencial para que a gente possa estabelecer isso. Então, esse apelo, nós estamos na 14 de março, é o Dia Internacional de Luta das Populações Atingidas. Então, é extremamente importante que a gente dê um retorno a essa população que sofre historicamente com a situação da construção dos empreendimentos no Brasil. Porque não há uma discussão, um debate de que há algum posicionamento que seja contrário ao desenvolvimento, à energia limpa, à energia renovável, ou a qualquer outro aspecto que possibilite o desenvolvimento do Brasil a partir da necessidade de construção de suas infraestruturas. O que nós estamos dizendo aqui
que é necessário, pelo menos, que a sua população seja tratada com dignidade, que a população atingida tenha o direito de decidir sobre o seu rumo e que possa opinar sobre esse processo. Acreditamos que é o mínimo que se pode fazer. Portanto, a gente agradece muito aos senadores que estão debatendo com a gente, estão dispostos a acrescentar, a enriquecer a política nacional do direito das populações atingidas. Porque nós temos outro elemento, senadores. As barragens no Brasil, é natural, elas vão ficando velhas. Se elas vão ficando velhas, elas têm uma tendência a ter mais risco à população. E nós não temos uma política de segurança de barragens adequada, e nós não temos uma política de segurança de atingidos, porque é diferente as coisas. Uma coisa é segurança da estrutura, outra coisa é a vida do povo que está abaixo, ajusante ao montante dessas obras, dessas barragens. Então, é preciso a gente discutir isso com bastante cuidado, com bastante carinho, porque a gente entra numa fase que é extremamente... Brumadinho e Mariana nos mostrou, e outras que vieram já estão se rompendo ao longo desse período, nos mostrou quanto é grave essa situação. Nós temos várias bombas armadas no Brasil. Está sobre a cabeça de grande parcela da população brasileira. Então, nós precisamos fazer uma discussão. E achamos que a política de direito das populações atingidas é um instrumento importante para essa discussão. Peço desculpas por ter passado do tempo e agradeço muito, senador, pela oportunidade. Muito obrigado.